O que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi considerada o ponto de partida para a contemporaneidade junto com a primeira Revolução Industrial. Alguns pesquisadores se referem a esse processo como a dupla revolução. A Revolução Francesa de 1787 a 1799 foi uma agitação violentíssima entre duas organizações sociopolíticas, a classe burguesa, que assumiria o poder, e a monarquia absolutista, que seria extinta. As implicações ideológicas e políticas que essa revolta provocou acabou influenciando as demais nações do continente europeu e foi considerada como o marco inicial de uma nova fase da história, que ficaria conhecida como a Idade Contemporânea. Olá, seja bem-vindo ao canal. Já que estamos começando o nosso vídeo, aproveite para se inscrever no canal. Aqui você sempre irá encontrar vídeos sobre histórias antigas e magníficas. A sociedade francesa era constituída por 3 classes que recebiam o nome de primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Esses 3 grupos eram os principais, e neles se encaixavam todas as demais categorias de trabalhadores. O primeiro estado era representado pela Igreja. Essa instituição, além de não pagar impostos para o Estado, como ainda ocorre aqui no Brasil, ainda recolhia em forma de dízimo 10% das safras produzidas pelos camponeses. Como se só isso não fosse um pecado, a Igreja ainda controlava a educação. O segundo estado era representado pela nobreza, pelos donos das terras. Esses representantes da classe também não pagavam impostos, e os pobres camponeses deviam mais uma porção das suas safras para os nobres. Mas não era só isso. Os trabalhadores do campo tinham de respeitar algumas condições, como, por exemplo, os camponeses somente poderiam negociar as safras com os nobres. O terceiro estado era representado pela burguesia, pelos mercadores, banqueiros, profissionais dedicados à medicina, entre outras classes. E no final dessa lista se achavam os camponeses livres, os pequenos proprietários de terras, os arrendatários e aqueles que trabalhavam por dia. Essa última classe era a única classe que trabalhava, mas tinham de pagar dízimo para a igreja e impostos para a nobreza. Apesar de sustentar as outras 2 classes, eles não tinham nenhum poder de decisão. Realizavam as piores atividades laborais, e o direito que eles tinham era somente o de trabalhar até a exaustão. Os 2 primeiros estados eram os privilegiados e somavam apenas 3% da população. O terceiro estado correspondia a 97% do total da população. A burguesia fazia parte do terceiro estado. Essa classe almejava o poder para assegurar um estado que protegesse e promovesse as atividades comerciais. A Revolução Francesa foi uma das revoltas armadas mais violentas da história. Ela acabou com o sistema monárquico tradicional e garantiu o aparecimento de uma sociedade baseada nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. A monarquia absolutista era o sistema vigente na França e em outros estados europeus nessa época. Nesse sistema, a totalidade das decisões eram tomadas por uma única pessoa, o rei. Essas decisões, uma vez em vigor, não admitiam qualquer contestação. O absolutismo, por muitos séculos, foi o sistema adotado por incontáveis nações europeias. Para saber mais sobre o sistema absolutista, você pode entrar aqui na descrição e conferir os nossos vídeos sobre o assunto clicando no primeiro link. Depois da Revolução Francesa, os poderes foram separados em legislativo, que, como você sabe, é a instituição responsável por elaborar as leis, poder executivo, que é o responsável pela administração das cidades, estados e da União, sempre observando as leis elaboradas pelo legislativo, e o poder judiciário, que é encarregado por manter a coerência do legislativo e fiscalizar o executivo. As principais causas desse evento podem ser resumidas em causas econômicas, causas sociais e causas políticas. As principais causas no âmbito da economia foram o déficit fiscal, a crise econômica, a dívida que o Estado tinha e a alta dos preços sem controle dos produtos. Em relação às causas sociais, é possível dizer que havia muito descontentamento com os privilégios que alguns poucos tinham, e a burguesia queria acessar o poder. As classes populares começaram a surgir como força de oposição nessas situações. Os mais privilegiados se opunham fortemente ao pagamento de novos impostos, e por isso se rebelaram contra o aumento. No campo político, o iluminismo e seus ideais começaram a ser gerados, e se buscou seguir o exemplo de independência que tinham os Estados Unidos. Como consequência da luta, se observou o final da monarquia absoluta na França e a derrocada dos privilégios da aristocracia e da Igreja.
A servidão, os direitos feudais e os dízimos foram eliminados e as propriedades foram desintegradas. Também foi possível introduzir o princípio da distribuição equitativa no pagamento dos impostos. Os princípios de liberdade de culto e liberdade de expressão escritos na Declaração dos Direitos Humanos foram estabelecidos. A liberdade de consciência e os direitos civis para protestantes e judeus tiveram início. Agora não esqueça de dar o seu like, de compartilhar e se inscrever no canal. Tchau, tchau!